Cáritas. E do fundo do coração, vamos fazer a oração que o nosso Mestre nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não deixeis, Pai, cair-nos em tentação, nos liberte de todas as investidas do mal, que assim seja. Graças a Deus. Aqui, minha irmã. Boa noite. Dá para ouvir bem? Dá? Hoje eu trouxe para as nossas reflexões o tema: Vós sois o sal da terra. O que será que Jesus trouxe essa mensagem na parábola da candeia? Tá? A parábola, uma parte da parábola, né? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta. Se você salgar demais, estragou a comida. Se você deixar sem sal, fica sem graça. Então, ele tem que estar no ponto certo, no equilíbrio certo. Então, o sal é esse conservante que mantém esse equilíbrio, que evita a podridão, a corrupção, nesse sentido, a corrupção moral, né, os valores morais que a gente precisa conquistar para uma sociedade com menos corrupção, né? Então, nós somos esses discípulos de Jesus que vamos temperar a sociedade com o sal na medida certa, no equilíbrio. Então, nós precisamos adquirir valores morais adequados para nós podermos, dentro dessa sociedade, não nos deixarmos ser corrompidos pelo próprio sistema e ajudar o sistema a melhorar. Não é uma tarefa fácil, né? Ser o sal da terra. Então, vamos lá. Então, temperar a vida com sal. O que é isso, né? Colocar em ação nossas capacidades e talentos. Todos nós temos as nossas conquistas, os nossos talentos, aquilo que nós temos facilidades, aquilo que nós temos mais predisposição. Todo mundo tem os seus talentos, todo mundo tem as suas conquistas. Então nós precisamos usar esses elementos que a gente já tem para auxiliar a nossa própria vida, dos que estão à nossa volta e da própria sociedade. Então, colocar os nossos talentos a serviço divino. Oferecer o melhor de nós nas tarefas e situações em que estivermos envolvidos. Então, onde Deus nos coloca, é lá que a gente tem o maior ponto de trabalho a fazer. Então, é lá que a gente tem mais a contribuir. Então, aí nós precisamos perceber, nesses locais que a gente vai estar, o que eu posso fazer mais. Então, ele diz aqui, ó, sempre dar o seu melhor. Ah, mas se o outro não reconhece, não interessa. Interessa o que a gente projeta para o universo, as energias que a gente envia, tem que ser as nossas melhores. Porque ela produz efeitos bons. Ok? Ter boa vontade com as pessoas que cruzam o caminho, inclusive as que têm temperamento difícil. Aí é que a coisa complica, né? Porque o que tem temperamento difícil não é fácil de lidar. Mas a gente sabe que nós não atraímos ninguém que tem temperamento difícil se não tem em nós algo para ser trabalhado. O poder de atração que a gente
traz isso para o nosso convívio, porque existe um aprendizado ali de ambas as partes. Então, temperar a vida com sal é isso, tá? Manter o equilíbrio aí nessas situações. Destacar a parte boa das pessoas e das situações que nos cercam. É olhar o melhor, como Jesus fazia. Ele sabia que todos os seus discípulos, seus apóstolos, eles tinham uma característica não favorável. Tinha os depressivos, os violentos, os mandões, tinha de tudo um pouquinho no contexto dos discípulos. Aquele que só acreditava vendo. Mas ele sabia que dentro deles tinha um potencial divino. Então ele procurava trazer à tona aquilo que eles tinham de melhor. Então, ele procurava realçar a parte boa deles. Corrigindo, né? Orientando nos caminhos equivocados que eles se comportavam. Então, se Jesus tivesse que escolher dentre aqueles discípulos, ele não escolheria nenhum, porque todos tinham erros, todos tinham personalidades fortes, todos faziam escolhas às vezes equivocadas, né? Como aquele que cortou a orelha do soldado, tudo isso. Então, eles tinham um comportamento forte, só que Jesus olhava o que eles tinham além daquilo. Boa vontade para as situações adversas que desafiam a nossa capacidade de superação. Então, o que é esse sal aí, né? Esse sal é o tempero que a gente vai usando todos os dias, nos relacionamentos, na nossa vida, nessas circunstâncias que vêm, né, nas dificuldades. Então a gente vai colocando esse sal para quê? Para manter o equilíbrio da situação. Para manter ele em condições que se possam ser resolvidas, trabalhadas. Então aí a gente vai usando as nossas capacidades evolutivas. Né? E cada um dentro daquilo que já conquistou. Ok até aí? Vamos lá. Então, o homem é chamado a ser o sal da terra para oferecer a sua contribuição a Deus. Por quê? Porque nós somos co-criadores com Deus. Vem a frase, né? Sois deuses. Então, todos nós aqui expressamos o divino aqui. Nossas mãos, nossos braços, nossas pernas, nossa inteligência. São dons divinos, né? Nos são dados para nós podermos atuar aqui. Então, nós somos expressões de Deus aqui. Somos Deus em ação aqui. Por quê? Porque todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? É a respiração de Deus. É o sopro divino. É a matéria elementar primitiva do universo. Tudo é formado em cima de fluido cósmico universal. Então, Deus está aqui, né? Nós estamos em Deus. Como diz Emmanuel, somos peixes mergulhados no oceano. Somos como peixes mergulhados no oceano. Que oceano é esse? Fluido cósmico universal. Então, nós estamos mergulhados, né, na energia de Deus. Então, Deus está em todo lugar, em todas as pessoas, em todos os seres, na criação, em qualquer lugar. Então, a nossa própria respiração, nós estamos respirando Deus. Então, nós somos o que aqui? Dentro do plano onde a gente vive, expressões do divino, co-criadores divinos. Então, nós viemos para cá para a nossa evolução espiritual. E, ao mesmo tempo, contribuir para a evolução planetária das outras pessoas também. Auxiliar a sociedade como um todo. Por isso que nós somos co-criadores com Deus. Não é só para co-criar a nossa vida, o nosso mundo. É para
além disso. O que você vai deixar o dia que você desencarnar? Qual é o seu legado que vai ficar aqui? Quais são as sementes que a gente está plantando aqui? Que quando a gente for embora, as pessoas vão dizer assim, nossa, aquela pessoa vai deixar saudades. Triste se a gente vai embora e diz assim, graças a Deus que foi embora, né? Que alívio, né? Aí é difícil, né? Chegar numa circunstância dessa lá no plano espiritual é complexo, né? Senão você não produziu o que deveria ter produzido, né? E todos nós, quando reencarnamos, todos nós trazemos um dever a cumprir. Todo mundo vem com o seu pacote. Nós temos um dever a cumprir. Onde? Onde Deus nos coloca. Ali tem um dever a cumprir. Seja profissionalmente, seja na família, seja no grupo religioso, seja na sociedade. Temos comprometimentos ali, trabalho a ser feito. Por isso somos esse salzinho aí, né? A gente vai temperando as situações para que elas se equilibrem, ok? Então, vamos lá. Quando nos tornamos sal da terra, a nossa autoestima se fortalece. Nos tornamos colaboradores ativos de Deus e realizamos todo o nosso potencial divino. Quando a gente tem consciência disso, de eu ser esse sal da terra. Eu sei que eu estou aqui e tenho uma responsabilidade com algo a fazer. Então você não fica parado, você não fica estagnado, você não tem preguiça, você não tem má vontade, porque você sabe que você tem algo a fazer. Então você se movimenta para essas realizações. E todos nós temos propósitos de vida. E a gente precisa ir de encontro a esses propósitos, que são aquilo que a nossa alma vai falando. Ela vai nos direcionando, a vida vai nos direcionando para esses caminhos dos nossos propósitos. Então cada um vai para uma direção. Não adianta eu querer ser o que o outro é, se não tiver no meu plano de ação. Você pode até seguir, mas você vai ter que desviar de volta. Porque o que é seu, é seu. O que é do seu caminho, é do seu caminho. Então eu preciso ser a mudança que desejo ver em minha vida. Eu tenho que dar o primeiro passo. Eu tenho que dar a realização disso. Não é fora que muda, sou eu que tenho que mudar. Eu tenho que dar esses passos para as mudanças. As coisas não estão corretas, o que eu preciso fazer para melhorar isso? Ajuda-te e o céu te ajudará. Então queremos uma vida melhor, mas nós não nos tornamos pessoas melhores. Então a vida não está boa, aí eu prefiro reclamar, achar ruim, me vitimizar, colocar a culpa nas pessoas, não assumir as minhas responsabilidades, achar que tudo que tem que mudar está fora de mim. E aí o que eu faço? Eu não me torno uma pessoa melhor. Por quê? Para eu me tornar uma pessoa melhor, eu tenho que sair desse contexto, eu tenho que mudar. Então eu tenho que sair, às vezes, da zona de conforto. Às vezes ela está dolorida, mas eu estou lá na zona de conforto, porque ela está confortável. Mesmo doente, está confortável. Tem gente que às vezes prefere ficar doente para ter atenção e carinho das pessoas. Infelizmente. Se você pode usar outros caminhos. Né? Então, às vezes a gente já pode sair das bengalas e continua usando as bengalas. E aí a gente não consegue mudar a rota, não consegue mudar o caminho, a caminhada. Ele quer algo diferente, mas não faz nada diferente. Não muda nem o caminho que vai trabalhar, sai sempre pelo mesmo lugar, não olha outros lugares. É sempre do mesmo jeito. Então você cria uma rotina e
não está satisfeito com a rotina, mas também não muda nada dentro dela. Deu para entender aí? Então, felicidade é dar destaque ao que é saboroso na nossa vida. Então, o que é temperar a nossa vida, né? É trazer a essa vida alegria, otimismo, nos ver com bons olhos, ter boa vontade para conosco, empregar nossos potenciais criativos. O Evangelho diz, a felicidade não é deste mundo. A verdadeira felicidade dos espíritos puros não é. Mas eu tenho momentos felizes. Bem-aventurados. Aqueles, né? Então, bem-aventurado é a felicidade. Então, eu preciso me olhar também com bons olhos. Eu preciso também me agradar. Fazer coisas que me agradam. Não só agradar aos outros, mas agradar a si próprio. Às vezes você compra um presente caríssimo para dar a alguém. Mas quando é para você, dói no bolso. Mas a gente oferta para o outro. Né? Então, às vezes você quer comer alguma coisa e não come porque não quer usar o dinheiro. E às vezes você está querendo comer alguma coisa diferente. Né? Então a gente também precisa se amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a gente mesmo. Não só para mostrar aos outros, mas para nós também. Então eu preciso ter boa vontade comigo. Eu sei que muitas vezes a gente erra, a gente comete falhas, tá? Faz parte da nossa trajetória. Coisas que a gente já fez que não gostaria de ter feito. Mas não adianta eu ficar no complexo de culpa. O que adianta é eu fazer diferente daqui para frente. Por isso que Deus nos dá a oportunidade de reencarnar novamente. Porque se for olhar nossa ficha do passado, por isso que a gente vê com esquecimento, né? Porque não dá para olhar, né? Se olhar, os equívocos são demais. Mas ele te dá a oportunidade de você receber uma página em branco na nova reencarnação e começar a escrever uma história nova. Só que a gente vai ter aqueles que muitas vezes vêm com a gente. A nossa família espiritual, que são os nossos afetos, mas vem também desafetos. Para a gente poder compartilhar e desenvolver virtudes. Faz parte do processo evolutivo nosso. Então a gente recebe essas oportunidades todos os dias. Então ninguém vem com destino certo. A gente vem com um dever a cumprir. Agora, o quanto você vai cumprir esse dever vai depender de você. Olha o Chico. Não era para escrever X quantidade de livros? O Emmanuel? Aí daqui a pouco o Emmanuel diz assim, Chico, acho que é melhor a gente continuar mais um pouquinho, né? Os amigos espirituais falaram que precisa chegar a tanto. E foi indo, ele foi para lá de 400. Então ele tinha um comprometimento. E isso, ele foi dando condições, o trabalho foi vindo e ele foi continuando a tarefa. É assim que funciona. Você vai indo. Ah, tá indo? Então vamos dar mais uma tarefa. Você pode ver que quem mais tem trabalho, mais trabalho aparece. Quem está bem ocupado, mais coisa aparece. É como se você fica assim, brincando na agenda, né? Se vai caber mais alguma coisa naquele dia, naquele horário, naquela semana. E quem não está fazendo nada, não chega a nada. Porque sinaliza que não quer nada. Hã? É isso? Agora, se o sal se tornar insípido, o que é um sal insípido? Né? Sem gosto. Como que eu vou salgar? Né? O que é um sal insípido? É uma vida
sem ânimo. Lembra daquele desenho? Ó vida, ó céus, vai dar tudo errado, nem adianta, né? Não vai dar certo. Do livro Hard, né? Então é assim, vida sem ânimo. Acorda, não tem nada para fazer. Gente, como é que acordar não tem nada para fazer? Quem consegue acordar sem ter nada para fazer, né? É muito complicado isso. Né? Não pode acordar desse jeito, né? Tem que se ocupar, tem que se mexer, tem que fazer alguma coisa. Se não tem nada para fazer, tem alguma coisa errada. Não é que não tem nada para fazer, está deixando de fazer. Porque tem. Tem que ficar empurrando para baixo do tapete, né? Está deixando para lá. É uma vida que não tem propósito. Você não sabe para onde vai. Qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? O que eu preciso fazer? Onde eu preciso melhorar mais? Onde eu preciso aprender mais? Onde eu preciso modificar mais? Eu tenho que ter uma linha de propósito, né, de vida. Senão a gente vai perdendo os sentidos. A gente vai deixando as crenças limitantes tomar conta da nossa cabeça. A gente vai achar que não tem condição para nada, que eu não consigo fazer isso, que eu estou velho, que não tenho tempo, que estou cansado, que está difícil, que não tem dinheiro. E a gente começa, né? São crenças. São crenças que a gente traz e que nos boicota, nos põe para baixo. E eu tenho que inverter isso. Por isso que temperar com sal é ter uma vida de otimismo, de alegria, de propósito. Então eu tenho que fazer essa força para frente. Às vezes a gente tem as caídas, né, aquelas quedas, a gente desanima. Tá, de vez em quando acontece. Né? Tem situações da vida que às vezes deixa a gente mais para baixo. Mas a gente tem que voltar novamente para cima. Aquela situação assim, estou vivendo por viver. Como o povo diz, alguns, né? Empurrando com a barriga. Tá tudo bem? Estou empurrando com a barriga. Quem tem barriga pode empurrar, né? Quem não tem, não dá para empurrar, né? Está empurrando com a barriga. O que é empurrar com a barriga? Você não está sabendo para onde vai. É igual aquele barco no meio do oceano. Vem o vento para cá, o barco vai para lá. Toca o vento para lá, o barco vai para cá. Mas ele não sabe para onde vai, está sem rumo. Muitas vezes sendo dirigidos e conduzidos pelos outros. Agindo através dos propósitos dos outros e não os seus. Não o que está em você. Às vezes para agradar o outro, para mostrar que você é bom naquilo, mas você não está indo para onde você tem que ir. Para a sua direção. Então, o nosso propósito existencial vai nos direcionar para a nossa perfeição relativa, porque é absoluta e divina. Então, todo mundo tem erro. Eu não sei se eu contei aqui, não, uma outra vez, acho que eu não contei essa história aqui não. Estava fazendo uma live, e nessa live entrou uma pessoa, e eu comentei, acho que eu comentei aqui, daquela senhorinha que faz os quadradinhos de lã. Já comentei aqui com vocês, né? De uma senhorinha que faz os quadradinhos de lã. Senhorinha de bastante idade. Aí essa pessoa assistiu a live, eu tinha comentado isso na live. E aí ela entrou em contato comigo, perguntando assim, eu fico assistindo televisão e faço muitos quadrados de crochê. E eu estava oferecendo, que é uma corrente de São Paulo, que as pessoas fazem isso, pois dou esses quadrados e as pessoas vão construindo mantas, fazendo coisas com eles.
você aceita? Eu falei, aceito. Pois é, só que são 85 quadrados de 30 por 30. Então é muito quadrado. É isso aí, é um azulejo de 30 por 30. 85. Você aceita? Eu falei, aceito. Posso levar? Pode. Aí ela veio e trouxe os 85. Um pacote desse tamanho. De quadrados que ela faz. Todos coloridos, mas é um colorido que segue um padrão, né? Azul, mais pro rosa, outro mais pro amarelo, vai indo o padrão. E a gente foi pegando de 9 em 9 e foi montando as mantas. E uma outra fazendo os lacinhos. Ficaram umas mantas lindas e maravilhosas. Ela ficou felicíssima de ver o trabalho. Porque ela disse assim, eu fazia, e estava ficando. E eu queria que fosse para algum lugar. Então você veja o que o universo faz. Né? Como ela queria, o universo falou assim, não, se ela quer doar aquilo, alguém vai estar pronto para receber. O que o universo faz? Juntou. Ela resolveu o problema dela e facilitou para o outro. O universo trabalha assim. Né? Tem uma outra senhorinha que ela faz muito crochê. E ela disse assim, ai, a minha vontade era ter uma barraquinha na feira de artesanato. Eu me inscrevi na prefeitura. Ai, não quis nem saber. É uma senhorinha. Falei, a senhora vai conseguir dar conta? Vou conseguir dar conta. A meu desejo, eu peço todos os dias das minhas orações que eu possa expor os meus produtos numa barraquinha. Foi há muito tempo que a senhora faz isso? Muito tempo. Tem anos que eu peço. Nossa, está demorando o pedido dela, né? Aí outro dia ela passou lá na nossa loja e falou assim, consegui minha vaga na barraquinha. Eu falei assim, como você conseguiu? Eu falei assim, consegui. Vou começar domingo na barraquinha. Vou expor meus produtos lá. Toda feliz. E ela tem uma filha que tem problema, que é acamada, né? E ela falou assim, vou arrumar alguém para ficar com ela. Não conseguiu arrumar ninguém para ficar com a filha. E ela achou até bom, porque a filha fica deitadinha, ela deixa a filha tudo certinho, ela não levanta, ela dá tempo dela ir na feira e voltar. E ela achou até melhor do que ter alguém que ficasse lá e que a menina não se adaptasse. Né? E uma irmã dela vai lá e reveza com ela. Vai lá e dá uma olhadinha na menina, volta, e elas preferiram fazer dessa forma. E ela falou assim, e estou prosperando, porque estou criando coisas novas, de acordo com o que as pessoas estão me pedindo. Outro dia eu encontrei com ela, ela estava cheia de sacola, né? Eu falei assim, nossa, está carregada, né? E ela disse assim, estou trabalhando muito, minha filha. Graças a Deus que Ele me deu a minha vaga na feirinha, para eu poder expor meus produtos. Você veja, gente. Olha aí a vontade, o propósito dela, né? Determinação, e tem uma filha acamada dentro de casa. Né? E ela com toda essa disposição, essa alegria, essa vontade de ir para frente. Né? Então ela está temperando, ela é um sal da terra, temperando por aí. Né? Então vamos lá, continuar. Então o que é a infelicidade? Felicidade é apenas realçar as amarguras, o mal. A pessoa só olha o mal. Às vezes tem uma situação que não está boa, toda a sua vida está ruim. Mas é só uma área da sua vida que não está boa. O resto está tudo certo. Mas só aquela acaba com tudo. A vida é ruim, é uma droga. Nunca está do jeito que a gente gosta. Quantos não falam isso? A vida é uma droga. Isso aqui não serve para nada. Tudo está ruim. Cada dia está ficando pior. É tudo difícil, complicado. Tá. Vai continuar mais. Porque a palavra tem. Então, são pessoas que não querem ter o trabalho de crescimento. Porque
crescimento dá trabalho. A gente vai ter que olhar para dentro, a gente vai ter que olhar para as nossas questões, a gente vai ter que olhar para as nossas dificuldades, os nossos temperamentos. A gente vai ter que fazer mudanças. E às vezes a gente não quer. Tem gente que fala assim, vou jogar para a próxima encarnação. Não faça isso. Não faça isso, porque na próxima vai saber aonde eu vou reencarnar, que situação eu vou reencarnar, como que vai ser com aquelas pessoas, porque pode ser complicado. Eu tinha um conhecido que ele dizia assim, ele tinha 4 filhos, estava casado há muitos anos. Aí ele desencarnou, ele dizia, antes de desencarnar, ele dizia assim, quando eu desencarnar, se eu tiver que escolher a minha esposa de novo, eu vou escolher a mesma. Aí, você perguntou para ela se ela quer? Mas que eu vou escolher, eu vou. Porque ela eu já sei como é. Uma nova vai ser mais difícil. Ele dizia assim, não, ela vai querer sim. Então ele brincava nesse sentido, né? Porque é assim mesmo. Né? É melhor que conhece. Uma reencarnação, jogo lá para frente. Se eu não estou conseguindo resolver agora, imagina depois. Né? Então, retempere a sua vida. Coloque o sal certo. Retempere a forma como você trabalha. Retempere a maneira como você se vê. Retempere o jeito de lidar com as pessoas. Retempere o modo de viver em família, com todos os ingredientes que tornam a sua vida mais gostosa, mais saborosa de viver. Quem vai colocar o tempero? Nós. Então nós é que vamos colocar esse tempero, né? Nós viemos a esse mundo para melhorá-lo através do melhor que temos a dar. Todo mundo vai dar a sua contribuição. Seja boa ou ruim, mas vai dar. Quem está promovendo uma guerra está dando uma péssima contribuição. Quem está promovendo caridade, a solidariedade, a fraternidade, a amizade, está colaborando bem. Então você está temperando bem. Por isso que Jesus diz, vós sois o sal da terra. Como que eu vou usar esse tempero? Como é que eu vou usar esses meus valores? Nessas conquistas que a gente vai tendo. Não adianta ficar reclamando da vida, brigando com todo mundo. Não vai resolver. O que vai resolver é tomar atitude. Né? Então vamos aqui. Então Jesus nos diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Que luz? Os valores internos que nós já construímos. A luz divina está dentro de nós. Ela precisa fazer o quê? Desabrochar. Desabrochar. As leis divinas estão escritas na nossa consciência. Deus, quando nos criou, assinou a obra. Deixou as suas leis dentro de cada um. Nossa consciência, ela tem que ir se aproximando da consciência divina. E as nossas vontades vão indo na direção das vontades do Criador. E assim a gente vai temperando a nossa vida e a vida de todos os que vão fazendo parte dos nossos contextos. E a gente vai contribuindo da melhor forma possível. Alguns passam, vão, outros vêm e ficam e vai indo. Sempre que alguém chega para você, nas suas proximidades, tem algo para aprender com você ou tem algo para oferecer a você. Ninguém se aproxima de ninguém que não tenha um significado. Por mais simples que seja. Então, sejamos o sal da terra, sejamos a luz do mundo. Aí ele termina e diz assim, brilhe a vossa luz. Então,
é essa luz, essa pérola que a gente tem em nós, que precisa brilhar para o mundo. Que é o que ele fez com os discípulos. No momento certo, eles foram essa pérola que brilhou para o mundo. Todos cometeram erros? Cometeram. Todos fizeram, agiram de forma equivocada? Agiram. Mas chegou um momento que eles retemperaram a vida deles. Mudaram a rota, mudaram o entendimento e trouxeram ao mundo a luz divina que habitava dentro deles. Essa é a proposta de Jesus. Que a gente brilhe aonde estivermos. Brilhar não no sentido de destaque, de ser o melhor, não. Mas brilhar no amor, na fraternidade, na cooperação, o que eu posso fazer mais, o que eu posso ajudar, o que eu posso contribuir. Sempre oferecer algo a alguém. Porque essas trocas, quando a gente auxilia alguém, a gente auxilia também os seres espirituais que estão vinculados àquela pessoa. E isso vai ampliando a nossa família espiritual. E quem se beneficia também somos nós. Tá bom, gente? Essa é a mensagem de hoje. Que a paz de Jesus esteja com todos. Muito obrigada mais uma vez pela paciência. Delícia, né? Essa palestra nos dá um sacudidão, né? O quanto nós temos que despertar, acordar, o quanto nós temos que nos amar, o quanto que nós temos que nos perdoar o próximo, né? Fazer sempre algo para alguém, procurar estudar, procurar ler, se evangelizar, orar. Como o mundo está precisando de tudo isso. Nós precisávamos ouvir toda semana aí essa palestra, viu? Vou deixar no meu YouTube. Vou colocar no YouTube. É Margarete Magalhães, hífen 3012. Lembra de 30 de dezembro. Eu vou passar para o YouTube, aí eu mando para a Vera, aí a Vera compartilha. Tá bom. Se Eu quiser, vejo, tem outras lá. tá bom? Então é uma delícia a gente ouvir essas mensagens que nos alertam, né? Ele tem que se amar tanto, ele tem que se perdoar, temos que procurar melhorar cada dia que passa, né? Muito obrigada, minha querida, por essa mensagem de hoje, que nos fortaleça e que possamos evoluir, pelo menos um pouquinho, né? Então agora nós vamos ao passe, os médicos que se prepararem para o passe. Agora vamos mentalizar nosso Mestre Jesus, a nossa querida corrente de Cáritas, recebendo a energia, o amor de todos os médiuns que se prepararam para doar essa energia e receber a energia da espiritualidade. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, o aflito a consolação, o doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade,
a criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar-nos no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a tua santa e divina imagem. Graças